Olá, queridos, graça e paz, amém? Uma boa noite a todos. Já estamos aí caminhando para um novo dia, mas o nosso Senhor é aquele que fala conosco em qualquer momento, amém? O nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente. Aleluia! Vamos partilhar um pouco da palavra de Deus. Está no livro de Números 16, capítulo 16. Deus ministrou comigo já tem alguns dias para que eu compartilhasse essa palavra com os irmãos. E a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 16, vai dizer o seguinte, que Corá, Datã e Abirão abriram a contenda contra Moisés e Arão e começaram a questionar quem tinha instituído eles como chefe sobre todo o povo de Israel. E reuniram com eles muitos homens, né? Muitos homens. E começaram a inflamar para que o povo ficasse contra Moisés e Arão. Tudo isso é inflamado por raiva, porque não aceitavam o que Deus tinha feito na vida de Arão e Moisés, instituído eles como homem de Deus, como sacerdotes ali, né, para comandar aquele povo, porque a palavra de Deus diz que Moisés, né, Deus falava diretamente com ele, face a face. Depois, se você puder, leia todo o capítulo 16 do livro de Números. E Arão era um sacerdote, né? Era um sacerdote também instituído por Deus. Mas Corá, Datã e Abirão, né? Corá toma parte e começa a falar acerca disso. Eles também tinham sido instituídos por Deus como pessoas separadas por Deus para servir. Eles eram da tribo dos levitas, para servir, para oficiarem no templo das coisas de Deus. Mas eles não se contentaram, querido. E começaram a questionar quem tinha instituído a Moisés e a Arão, né, como chefe deles para dar ordem a todo o povo, mas com a intenção de inflamar, uma rebelião, para inflamar o povo de Israel contra Moisés e Arão. Mas só que eles se esqueceram que quando você se volta contra homens e mulheres de Deus que são separados por Deus, acredite quem quiser, que a palavra de Deus é viva, eterna, eficaz. Quando você se levanta contra homens, verdadeiros homens e mulheres de Deus, você está se levantando contra Deus, querido. E aí é briga perdida, porque brigar com Deus é pedir para ser derrotado. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Deus não se deixa ser derrotado por ninguém. Ele permite alguns acontecimentos, muitas das vezes, porque ele tem todo um propósito. Mas não é que Deus vai deixar com que alguém faça o que quer ou que o derrote, porque Deus é Deus. Com ele é toda a força. Com ele é toda a majestade. Ninguém criou a Deus. E isso não é só uma historinha, né, do Antigo Testamento. Isso não é só uma coisa que já passou e acabou. O nosso Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus é extraordinária. Nosso Deus continua sendo Deus. E será Deus eternamente. O governo dele não tem fim, porque ninguém o criou. Nós todos fomos criados pelo nosso Deus. Mas já Deus ninguém o criou. É por isso que ele disse para Moisés, vai lá e diga ao povo que o eu sou, te mandou. Quando Moisés estava lá no deserto de Midian,
que tinha fugido do Egito porque tinha matado um egípcio, né? Numa briga contra um hebreu, e Moisés fugiu para lá. Tudo propósito de Deus. Então, quando Moisés retornou, ele mandou que Moisés procurasse Arão para auxiliá-lo, porque Moisés deu alguma desculpa. E aí Deus instituiu Moisés e Arão como homens de Deus ali para poder cuidar daquele povo, para encaminhar aquele povo até a terra prometida. Então, Corá, Datã e Abirão, né, eles começaram a questionar. Moisés se posta com o rosto em terra, porque não crê no que está acontecendo, e manda chamar também Datã e Abirão para conversar com eles, depois de ter conversado com Corá. E eles disseram, não vamos, porque ele, além de tirar a gente do Egito para morrer aqui no deserto, não nos vai dar a terra que emana leite e mel, entendeu? Ainda quer mandar sobre nós? De jeito nenhum. Mas Moisés falou a eles, bom, veremos a quem o Senhor escolheu. Pegue todos os seus incensários e se apresente diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que, Moisés diz, se Deus fizer algo comum com esses homens, né, não é o Deus que eu sirvo, mas se ele fizer algo diferente, confirmará que Deus é Deus conosco. E a palavra de Deus diz que a terra se abriu, Deus mandou que o povo que se afastasse da tenda desses homens, Corá, Datã e Abirão, e queria destruir eles, e tudo quanto eles tinham. E assim se foi. Assim foi. Porque a palavra de Deus diz que a terra, assim que a palavra de Deus menciona, a terra abriu a sua boca e engoliu Corá, Datã, Abirão, todos os seus bens, de suas famílias, e só ouviram os gritos dele, o povo fugiu, tudo quanto eles tinham, e o nome do Senhor foi glorificado. E o Senhor disse para que fique como exemplo para o povo de Israel. Então, uma palavra dura, né? Aparentemente, mas isso tudo para explicar o poderio do Senhor. Muitas pessoas confundem o amor do nosso Deus com injustiça. O nosso Deus é amor, querido. Nosso Deus é justo. Para comigo, para com você, para com quem quer que seja. Deus não faz acepção de pessoas. Não é aqui o sabidão, não é o homem sem pecado que está falando. É o pecador que peca todo dia, que sempre pecou, mas peço a misericórdia de Deus, porque, né, só Ele para nos manter de pé. Mas Deus é um Deus que Ele fala que Ele quer que o homem precisa gerar frutos de arrependimento. E o que aqueles homens fizeram ali foi a audácia contra dois homens que Deus tinha instituído como homens para comandar aquele povo, porque tinha todo um propósito. E foi por isso que parte do povo, uma grande parte do povo, ficou pelo deserto. Pela desobediência, pela rebeldia. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, não se preocupe se Deus levantou você, que seja no seu ministério, que seja para qualquer coisa que Deus te instituiu para você comandar ou para você ficar de frente. E estão questionando, estão querendo tirar a autoridade ao qual Deus instituiu para você. Seja lá em qual área for da sua vida, não estou só falando de ministério, da obra de Deus, mas às vezes Deus te levantou para ser um chefe, para ser uma pessoa, para conduzir pessoas, para cuidar de pessoas. E tem pessoas que estão questionando, porque estão com inveja, não querem aceitar que você foi instituído por Deus. Não se preocupe com isso, porque Deus é justo. Por quê, irmão? Diz, porque Deus vai engolir, vai matar eles, mas Deus, não sei, o Senhor faz como lhe apraz. E não se engane, o nosso Deus, de Deus não se zomba, não se brinca. O nosso Deus é bom e é justo. Então não se preocupe. Se mantenha na presença do Senhor, ore, não deseje mal, mas deixe que o Senhor é o seu justo juiz.
É contenda, é vingança? Não. O nosso Deus é bom e é justo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Mas é justo também. E isso é maravilhoso, porque é o único que pode, isso está na palavra de Deus, é o único que pode resolver as nossas causas, é Ele. Mas nós podemos nos colocar, um parar com o outro com amor e pedir ao Senhor que nunca venhamos aí pelo caminho da vingança, da destruição, né? O caminho da raiva, o caminho da mágoa, porque alguém está sendo honrado, porque isso não agrada ao Senhor, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você fique despreocupado, porque o Senhor é o seu justo juiz. Ele fará justiça por você. Ele fará. E ele faz justiça não porque nós somos merecedores, mas por amor ao nome dele. E te lembro aqui novamente: o nosso Deus não é um Deus que ficou lá no Antigo Testamento. É Deus de hoje, de ontem e será eternamente. Ele nos contempla dia e noite para dar a cada um de nós o fim que desejamos. Pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Que Deus seja contigo, que você tenha um próximo dia que tá aí se iniciando, que vai se iniciar, abençoado. E lembre-se, é Deus quem faz justiça por você. Amém? Confia. Compartilha esse vídeo, tá? Curta esse vídeo para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém?